Bom dia a todos, meus amigos e minhas amigas. Que bom estarmos juntos hoje, mais uma vez meditando na Bíblia, a Palavra de Deus. Eu quero ler com você hoje um texto que está na carta aos Hebreus, no capítulo 13 e no versículo 6. Diz assim: assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Olha que interessante. Não temerei, porque o Senhor é o meu auxílio. O que é que alguém pode me fazer? Afirmamos isso com confiança. É muito interessante que aqui o apóstolo nos escreve a respeito de entendermos que tudo que temos pertence a Deus. Ele está falando sobre os recursos financeiros. Ele está falando sobre aquilo que temos em nossas mãos. E sobre confiarmos em Deus, o nosso trabalho, o nosso sustento. Sobre confiarmos no Deus que supre as nossas necessidades. E ele vai nos afirmar claramente que devemos ter confiança no Senhor. E devemos afirmar com confiança que não precisamos temer mal algum, porque o Senhor está nos auxiliando, nos ajudando. E por isso, ninguém pode nos fazer o mal. Às vezes nós tememos ataques de pessoas. Uma vez eu conversei com uma irmã que ela tinha uma angústia muito grande todos os dias quando ia para o trabalho, porque lá no seu trabalho havia uma pessoa que tramava o mal contra ela e que tentava sempre achar uma forma de lhe prejudicar. Essa pessoa queria tomar o seu lugar, o seu cargo, a sua função. Então eu disse para essa irmã: irmã, calme. Quem te colocou nesse cargo? Quem que te deu este emprego? Quem que te sustenta? Ela disse: é Deus. Eu disse: então, se Deus te deu e um dia Deus permitir que tu saia dali, Deus vai te dar outra porta. Mas enquanto você está ali, foi Deus que abriu a porta e só Deus pode fechar. É interessante que a palavra de Deus nos diz: não devemos temer as pessoas. Não devemos temer as pessoas. Uma vez também conversei com um jovem que estava passando por uma perseguição na escola. Estava com muito medo, pois haviam lhe ameaçado. Mesmo ele não tendo feito nada errado, estavam lhe cercando. E eu disse: leia esse texto, medite nele, confie em Deus, porque que mal pode te fazer o homem se Deus está contigo? E aí eu me lembro de uma passagem muito interessante, quando Sadraque, Mesaque e Abidnego, aqueles três jovens israelitas que estavam trabalhando para Nabucodonosor, foram desafiados porque não se prostraram diante daquela estátua, não adoraram aquele falso Deus que era o próprio imperador. Então, diante desta afronta, o imperador disse: vou ter que lançá-los na fornalha, vocês vão queimar e vocês não temem que eu posso lhes lançar na fornalha? E eles disseram: não, nós tememos mais a Deus, porque o Senhor pode no máximo queimar o nosso corpo, mas Deus pode não apenas destruir o corpo, mas a alma. Veja, e eles disseram: porque se o nosso Deus quiser, Ele não apenas nos livra das suas mãos, mas se Ele não quiser, Ele não nos livra, mas se Ele quiser, Ele nos livra. Veja, eles estavam entendendo que a vida deles não estava nas mãos de homens, mas nas mãos de Deus. E eles preferiam agradar a Deus do que agradar os homens, porque aquele homem poderia no máximo lhe prejudicar o corpo. Mas Deus é aquele que dá vida eterna. Deus é aquele que tem vida para além do corpo. Então, meus amigos, fiquem tranquilos, porque foi Deus que te deu o corpo. Foi Deus que te sustentou até aqui. Foi Deus que te deu trabalho todos os meses, que te deu renda. Esse Deus continuará cuidando de você. Esse Deus continuará te sustentando. Não tema o que podem as pessoas fazer. Uma vez, quando trocou de governo,
Eu me lembro de uma época em que os irmãos estavam muito preocupados e algumas pessoas dizendo: pastor, e o que será de nós agora? Pois esse governo é isso, é aquilo, esse presidente é aquilo, é aquele outro e pode nos prejudicar muito. O que será da economia? O que será disso e daquilo? Eu disse: não tema o que podem fazer os homens. Claro que nós estamos num contexto social, econômico, político, convivendo em sociedade, mas a nossa vida não depende do que fazem os homens, a nossa vida depende de Deus. Nós estamos nas mãos de Deus e é nele que devemos confiar e por isso afirmamos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio. Não temerei. O que alguém pode me fazer? Não pode fazer nada. Você está nas mãos de Deus. Amém? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, obrigado porque o Senhor nos protege, porque estamos nas Tuas mãos. Não estamos na mão de homens, não estamos na mão de um governo, não estamos nas mãos de autoridades humanas, estamos nas Tuas mãos, Senhor. Colocamos agora toda a nossa vida em Tuas mãos e pedimos: estende Tua mão de poder sobre nós. Protege-nos, Senhor, auxilia-nos, Senhor, em nossas dificuldades. Ajuda-nos, Senhor, naquilo que precisamos. Opera, Deus, os milagres que são necessários. Envia os recursos que são necessários. Nós pedimos: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E cremos porque o Senhor nos dá todos os dias. Te adoramos, Senhor, te exaltamos, Senhor, te louvamos nesse dia. Tu és Deus maravilhoso, Tu és Deus gracioso, Tu és Deus fiel e poderoso. Obrigado, Senhor, pelos Teus livramentos. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade que nos cerca por todos os lados. Obrigado porque nunca estamos sozinhos. Desperta o coração desse amigo, Senhor, para entender isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que tal compartilhar o devocional para que mais pessoas sejam abençoadas? Gaste uns minutinhos enviando a palavra de Deus.